Então, continuando, pessoal, eu acabei mexendo aqui, eu percebi que o OBS ele travou e daí ele parou de gravar, mas eu vou continuar dando sequência então na configuração de hoje para que a gente não perca o que já foi. Então eu vou criar o meu layer de cotas. Quando eu seleciono para criar um layer novo, ele vai pedir qual que é o layer que eu vou considerar como padrão para estar utilizando, certo? Então eu vou considerar o padrão como standard. Para que se faz isso? Isso se faz aqui embaixo, a Start With, para que ele tenha uma referência, né, para que ele possa estar copiando as novas informações, tá certo? Então eu vou dar um OK aqui, continue, clicando aqui, cotas, OK. Então, aqui, quando eu abrir isso aqui, vai aparecer uma imensidão de informações que a gente vai passar por elas e eu vou explicando as mais importantes aqui. O legal, pessoal, da configuração de cotas aqui é que vocês testem essa configuração, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ah, não, só tem 0 e 100, então vocês vão ver aqui no 100%. Então, o que dá para fazer? Vamos lá, eu posso configurar aqui, pessoal, por exemplo, a cor das dimensões da linha. Aqui está por bloco. Eu gosto de colocar aqui por layer, né? Aqui é o primeiro, né? Por que é interessante colocar por layer aqui? Porque daí, se a gente mudar o layer, automaticamente a cor da cota também vai mudar. Se eu colocar por bloco, eu vou ter que editar um bloco. Se eu colocar uma cor específica, depois eu não vou conseguir mudar a cor. Então o legal é criar um layer, né, que você possa controlar de forma externa, sem estar mexendo aqui, é minha sugestão, né? E daí você coloca tudo por layer, certo? Então base spacing, vamos lá, eu tapa 0,38, só vou fazer um teste aqui para mostrar para vocês, enter. Não mudou muito, 10. Esse aqui não vai mudar por causa do formato que está o texto sendo apresentado aqui. Com esse formato aqui, ele não faz sentido o base spacing, tá? A gente vai precisar mudar isso, a gente faz isso depois. Então, vamos deixar 0.5 aqui. Extend beyond dim lines. Vamos fazer um teste aqui. Ó, eu vou dar um print aqui para vocês verem. Olha só que legal. O legal dessa ferramenta, pessoal, ó, aqui eu mantive o 0,5, né? E aqui eu aumentei para 0,5 também. O legal dessa ferramenta é que eu consigo visualizar aqui o que essa alteração vai representar na minha cota, certo? Então, se eu alterar essa questão, automaticamente ele vai me dar o resultado e eu vou visualizar se realmente esse resultado é interessante para mim ou não, certo? Então, vamos dar sequência aqui no desenho. Eu vou colocar tudo, percebam que aqui está tudo by block. Eu recomendo que vocês coloquem tudo by layer, porque como eu falei, aí a gente vai conseguir configurar mais fácil. Então tem o tipo da linha 2, a cor da linha, a largura da linha, certo? Tudo isso dá para configurar, comprimento, etc. Então, a gente consegue configurar. Opa, deu erro de novo no OBS hoje. Quando eu abro essas configurações muito avançadas, de vez em quando dá erro, mas tá gravando ainda. Antes deu erro para a gravação, por isso cortou o vídeo, tá, pessoal? Desculpa por isso, mas é do software mesmo. Então, se eu colocar aqui um 02, ele vai mostrar o resultado para mim ali, e com isso eu vou conseguir visualizar se está tudo ok. Ó, 02 para mim, para o meu desenho aqui está ok, então eu vou deixar assim, certo? Esses dim aqui, pessoal, dim 1 e dim 2, é para eu tirar uma linha, né? Se eu quiser usar uma cota sem essas linhas, eu posso selecionar. Recomendo que vocês só cliquem para visualizar o que essa alteração representa, tá? Então, a forma mais legal de configurar isso aqui é você testando, né, as configurações.
Bom, passando, então essa primeira janela tá ok, não fiz grandes modificações. A única grande modificação que eu fiz, que eu recomendo que vocês façam, é a questão do layer, né? A questão de ao invés de ele estar baseado no bloco, a configuração estar baseada em layers, porque layers eu já expliquei na aula passada como se configura, é bem simples para você configurar layer, né? Então aqui, pessoal, vamos lá, eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, a questão dos símbolos e flechas, né, arrows. Eu consigo mudar essa flechinha aqui, estão vendo? Aqui eu tenho uma flechinha que está indicando a cota, né? Eu consigo alterar ela. Então eu consigo colocar diversas formas de flechas para a minha cota. Vou mostrar para vocês aqui. Olha só as flechas que tem, né? Aqui. Assim vai ficar mais fácil de visualizar. Então aqui eu estou usando, né, que é a Closed Filed, né? Eu tenho as outras aqui também, Closed Blank, entre outras, né? Eu gosto mais da Closed Filed, que é a que a gente está usando agora, e essa Dot Small, tá? Eu acho que fica legal esses dois símbolos para cotas, certo? Mas testem alguns aí, encontrem um que vocês gostem, né? A gente tem aqui a row size, que é embaixo a questão do tamanho, né? Vamos lá. A questão do tamanho, então, dessa bolinha. Eu posso colocar uma bolinha bem grande ou bem pequena. A questão de mark aqui é para marcar o centro, né? Quando eu tiver... É interessante marcar o centro para que eu consiga fazer a cota em relação a alguma referência, né? Se for uma cota em relação a um ângulo ou... não, desculpem, é uma cota em relação a um raio de uma circunferência. Como está aqui, ó. Né? Eu estou falando raio de quem aqui, né? Eu estou falando raio externo ou interno. Então, através da... Opa, vocês não estão vendo isso. Vamos lá. Aqui, né? Aqui está essa marcação. Então, essa marcação aqui, ela vai ser boa para eu saber de que raio eu estou falando, né? E é isso. Aqui eu tenho a questão do ângulo e outras configurações extras ali. Tudo em relação a símbolo, tá? Então, assim tá legal. Vamos manter o restante desta forma. Eu gosto muito dessa configuração padrão. Então, a princípio, mas procurem testar para vocês visualizarem, né, as grandes diferenças. Então, a text style, partindo para a próxima, eu vou ter aqui a próxima. Opa. Vamos lá. A próxima é tipo de texto, então eu tenho standard, cor de texto. Aqui, pessoal, eu posso dar 3 pontinhos, e se vocês tiverem, aqui ó, no 3 pontinhos aqui, se vocês tiverem criado um outro texto, certo? Um texto que não seja esse texto padrão, que na verdade a gente só modificou, mostrei no outro vídeo, na verdade eu só apresentei para vocês, vocês podem carregar esse texto para usar uma cota personalizada, né? Então é isso. Aqui também eu vou colocar tudo para by layer, tá? E é isso. Se eu mudar a cor, por exemplo, olha só como é que fica. Aqui eu estou falando da cor de texto. Ó. Se eu colocar by layer, vai ficar tudo a mesma cor, né? Ó, mas ó, olha ali embaixo. Mudei a cor de texto, ficou vermelho ali, né? Se eu mudar, eu posso colocar a cor de fundo. Essa aqui não faz muito sentido mudar, tá? Nunca vi ninguém usar isso, mas... olha só, eu consigo colocar uma outra cor de fundo ali também. Né? Eu sempre coloco nenhuma, que daí fica a própria impressão. Né? Então, aqui eu vou colocar a cor by layer também. Né? Text height, então a altura do texto, né? É que está 0,18. Uma coisa muito interessante, por enquanto eu não tenho noção de se essa cota está adequada. Eu vou ter que testá-la para ver se ela vai ficar de acordo com o meu desenho. Essa questão aqui eu vou mudar, que eu não gostei. A questão aqui, deixa eu mostrar para vocês. Essa questão aqui, nesse padrão aqui, não tá legal. Ó, tá vendo? Essa questão de centralizado,
certo? Da cota, ali dessa cota, a cota centralizada aqui no meio, o número no meio da cota, isso não achei legal. Eu gosto, vamos ver aqui, sempre above, né? Para fora, então. Vamos lá. Tá, aqui é obrigatório colocar no centro, tem que deixar centered, left to right, Então a única que eu mudei aqui que eu achei que ficou legal foi essa aqui para fora. Quando você fizer uma cota que ela não tiver ângulo, né, uma cota em linha reta, que a maioria das cotas é em linha reta, né, que é essa primeira aqui, ó, ela vai ficar para fora. Vou mostrar para vocês como ficou. Eu gosto assim, tá? Isso é uma questão de gosto. Então, tá aí, ó. Estão vendo aqui? Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o círculo. Aqui, ó. Certo? Aí ficou para fora. A maioria das cotas são assim, então eu gosto de fazer assim. Isso é pessoal, né? É uma configuração pessoal. Se a gente trabalhar em algum exercício em relação à configuração, eu vou passar bem certinho qual que é a configuração que vocês precisam utilizar para fazer o desenho, né? Em relação ao quê? Esse aqui é muito interessante também para quem faz projeto assim em grande escala. Esse aqui ajuda muito, tá? Por quê? Porque esse aqui, pessoal, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para vocês visualizar melhor. Aí, agora sim. Eu consigo fit, né? Eu consigo fazer um overall scale. Aqui tem várias coisas para configurar, mas o mais legal aqui é o overall scale. Por quê? Porque quando você muda a escala de projeto, isso é muito comum, tá? Infelizmente é comum. Por quê? Porque tem gente que usa projeto em centímetros, tem gente que faz projeto em milímetros, depende um pouco do que você está desenhando, né? Os projetos que eu tenho feito, assim, de projetos industriais, a grande maioria deles utiliza centímetros, tá? Mas se você está desenhando uma peça, por exemplo, você pode utilizar, por exemplo, milímetros. E quando você faz essa mudança de centímetros para milímetros, a escala da cota geralmente fica desconfigurada. Para você não ter que configurar toda a escala de cota, você pode dar aqui um overall scale e escolher tipo vezes 10 ou vezes 0.1 e mudar a escala da cota e com isso já acertar o teu desenho de forma bem simples, tá? Então, beleza. Unidades primárias, aí aqui a gente tem questão de precisão, que é o próximo. Né, precisão, então decimal, eu gosto de colocar 2 casas após a vírgula, que tem demais, eu acho. E assim por diante, né? Aqui prefixo, forma de separação de vírgula, etc. Eu gosto de utilizar esse padrão aqui também, né? Mas graus, minutos, radianos, dá para você, enfim, mudar essas configurações aqui para mudar os números. Ó, percebam como está grande aqui a questão do tamanho, né, do número, porque eu estou com 4 casas após a vírgula, isso não é necessário, depende do projeto, né? Então tá aí. Unidades alternativas não é necessário, tolerância também não é necessário. Isso aqui, pessoal, deixa eu mostrar, eu vou mostrar para vocês, mas vocês não façam isso aqui porque eu descubro, tá? Quando a pessoa não consegue acertar muito o desenho, isso aqui é uma gambiarra, tá? Vou mostrar, mas não façam isso. Quando a pessoa não consegue fazer o desenho, não consegue acertar muitos pontos, né? Tem dificuldade em conectar um no outro, aí quando você colocar lá na cota, vai aparecer lá 10,01, por exemplo, ou 10,001, né? Se você, dependendo da questão de precisão que você está utilizando. Aí o que vai acontecer? Dá para você mudar essa tolerância aqui para que não apareça esses valores quebrados. Então, às vezes, se o desenho não está 100%, o cara coloca uma tolerância ali e parece que está tudo redondinho, mas não está. Não façam isso, pessoal, não façam isso, porque acaba estragando com o teu desenho, né? Você está se enganando aqui se você colocar tolerância, mas está aí para ser utilizado, né? Então, por isso que eu mostrei para vocês, né? E é isso, então. Vou dar um OK, vou dar um close e vou fazer a minha primeira cota aqui para vocês verem se está legal. Então, primeira coisa, eu tenho que ir no Layer e selecionar o Layer Cotas, né? Para que eu possa fazer a minha cota no Layer Cotas, que foi o que eu escolhi.
Então, eu vou colocar uma cota linear aqui, daqui até aqui. Ó. Pessoal, olha só, percebam que ficou toda essa aula de configuração e ficou uma porcaria, né? Tá aqui, ó. Por que ficou uma porcaria? Ah, o negócio de duas casas após a vírgula deu certo, percebam que tá vermelho aqui, tudo certinho, né? Mas essa cota tá extremamente pequena para o meu desenho, né? Então, o que eu vou fazer para corrigir? Eu posso, se eu tiver, ó, uma dica, se eu estiver fazendo todos os desenhos deste tamanho, desta proporção, é legal eu alterar a configuração de cotas de forma geral, né? Então seria legal eu mudar todas as minhas cotas. Mas como eu estou aqui fazendo especificamente esse, eu vou colocar um overall scale aqui de 10, só para mostrar para vocês que isso é mais fácil de fazer. 10 não foi o suficiente, já ficou um pouco melhor, talvez eu vou ter que colocar um overall scale maior aqui. Então eu entro lá, dou um modify e vou indo. Vamos colocar o que? Um 50? Aí ficou grande demais. Um 20 já seria adequado. Isso é o legal das cotas. Quando eu faço uma alteração, vamos ver se o 20 ficou legal. E aí? Não, ficou pequeno, né? Quando eu faço uma alteração, é automático. O 50 ficou grande, 20 ficou pequeno. Poxa, tá difícil, hein? 30. Ok. Close. Aí, 30 ficou legal. Aí, ó. Agora eu tô com o meu desenho aqui em cotas. Então eu posso, olha só, qual que é a vantagem de eu usar o overall scale, né? A vantagem é que o tamanho do texto, o tamanho do arrow, esse tamanho para fora aqui, né? Esse tamanho aqui em relação a essa linha aqui. Tudo isso aqui veio de forma automática, né? Quando eu aumentei a escala por completo, né? Então, aí com isso eu consigo fazer se eu estou com uma cota padrão, eu consigo mudar a cota sem dificuldades. Né? Qual que é o problema? A minha proporção aqui vai ser de 1 para 30. Né? Então, se eu estiver falando de, eu quero que o meu tamanho do texto aqui tenha 1 centímetro. Então, eu tenho que usar essa proporção para dizer qual que é o tamanho lá. Esse é o problema de usar o overall scale. Daí, todo o teu desenho fica em escala e daí você tem que usar uma proporção para acertar exatamente o que você está colocando ali. Então, vou mostrar aqui só para fechar esse desenho, tá? Não vou copiar do outro. Então, assim, se eu for lá, eu primeiro agora fui lá e coloquei linear. Naquelas opções lá que tinha as várias opções, eu posso escolher quais são as cotas que eu quero utilizar, né? Aqui tem algumas, né? Aqui embaixo vocês podem visualizar. Vamos ver se eu consigo aumentar. Olha só que legal. Opa, exagerei. Aqui, ó. Então, dá para eu aumentar essa questão, dá para eu colocar todas aqui, ó, usar linear, usar aquela que é em ângulo, usar angular para se eu tiver uma inclinação, medir essa inclinação. Ó, dá para usar a inclinação para a gente medir a boca da chave ali, para ver se ela tá, qual que é o ângulo em relação àquela linha, né? Então, vamos fazer isto para mostrar para vocês aí. Angular. Beleza? Coloquei angular. Eu vou colocar dessa linha em relação a essa linha. Ó. 135 graus aqui. Eu tenho. Olha só como é que ficou. Ficou meio feio, né? Mas tá funcionando. Ficou meio feio porque não essa linha é ruim de tomar referência a outra, mas essa linha é uma linha horizontal, então tem 135 graus, né, da linha que eu desenhei em relação à linha horizontal, né? Certo? Eu posso colocar também aqui, ó, vamos usar essa aqui, então vamos usar a segunda ali, que é a questão da cota em ângulo, né? Ó. Eu consigo fazer essa cota em ângulo aqui também, né? Vamos usar raios para, por exemplo, um raio de alguma coisa. Pode ser o raio pode ser um raio de um fillet que eu fiz, né? O fillet, quando eu faço o fillet, eu defino lá o raio também. Ou pode ser aqui, ó.
né? Eu fiz esse, ou pode ser de uma esfera também, desculpa, de um círculo. Ó, tudo isso aqui tem raio, ó, pessoal, estão vendo? Então, eu tenho essa questão. Ó, lembram que eu falei sobre o centro? Ó, ele fica marcado aqui, tá vendo? Aqui tem o centro em relação a esse raio. Em certas ocasiões não é interessante. Ó, por quê? Porque estão vendo aqui, ó, vai sair na impressão esse pontinho, certo? Isso aqui é o que sai na impressão, né? Que a gente vai ver depois folhas de impressão depois do primeiro projeto, certo? Então aqui não seria interessante. Eu vou tirar para mostrar para vocês que isso realmente funciona, né? Vou lá na cota, vou em Modify, vou lá onde está a questão do símbolo e vou colocar None para tirar essa marcação de centro, ok? Close. Ó, percebam que ficou um pontinho aqui, esse pontinho não vai ser na impressão, é só para referência, nem dá para ver muito bem aqui no vídeo. Mas então eu não tenho mais essa informação, certo? Então ali eu tenho raio, eu tenho diâmetro e outras coisas mais, né? Aqui ó, tem o diâmetro, né? Já fica o símbolo do diâmetro aqui bem bonitinho, certo? E aí eu consigo fazer todas as cotas do meu desenho. Então, pessoal, para finalizar, na próxima semana eu vou fazer uma aula síncrona com vocês, na qual eu vou passar um exercício e vou estar ajudando vocês a fazer esse exercício através do Teams. Né? Aí a ideia é que vocês façam tudo isso, a questão de cota, de configuração de layer. Agora vocês têm uma boa bagagem, uma boa quantidade de informação para a gente poder já começar a fazer umas aulas síncronas para discutir problemas, né? E a gente fazer o projeto 1. O projeto 2, aí eu vou entrar na questão de blocos, na questão de configuração de página, né? Isso vai ficar para adiante por enquanto, certo? Para essa aula de hoje, eu não vou passar exercício cobrando que vocês retornem com alguma coisa no Classroom, no Moodle, né? Classroom é da Google. Opa, estamos falando do concorrente, né? Então eu não vou pedir para vocês colocarem nada no Moodle. Por quê? Porque o que eu passei hoje é difícil, né, de processar, é difícil de fazer. Então eu gostaria que vocês tentassem primeiro, né? Durante essa semana, tentem fazer sem usar o Overall Scale, que é quase que uma gambiarra, né? Não é uma gambiarra porque é um aumento completo. Mas como os nossos desenhos estão todos na mesma escala, não é interessante usar o Overall Scale, né? É interessante a gente mexer manualmente e criar... eu nem devia ter mostrado o Overall Scale hoje, né? Mas eu quis mostrar para conseguir fechar e mostrar para vocês como é que fica a cota, senão eu teria que fazer tudo de novo manualmente. Mas então fica de atividade para vocês colocar cotas nos 3 desenhos, que a gente já fez, um A, um B e um C, sem usar o Overall Scale, configurando o layer da mesma forma que eu fiz, só que com exceção do Overall Scale. Aí vocês vão estar preparados para o projeto 1. Então, na semana que vem a gente vai fazer uma aula síncrona, vai ser a nossa primeira aula síncrona de CAD. Espero que tudo funcione. Vamos fazer pelo Teams. E eu vou estar passando uma atividade. Depois dessa aula vocês vão estar... vocês estarão preparados para o projeto 1, que vai ser muito parecido com o que a gente vai estar fazendo em sala. Daí a gente combina bem certinho as datas, certo? Então, tentem fazer isso no projeto de vocês. Eu fico por aqui. Por hoje, boa semana. Espero que vocês consigam fazer tudo. Se vocês tiverem alguma dificuldade, como já fizeram algumas vezes, podem me procurar através do WhatsApp do grupo, né, ali da turma, que eu vou estar ajudando vocês, tá certo? Se não tiver o WhatsApp, vocês podem me mandar e-mail, o mesmo e-mail que eu mando as informações para vocês, que eu vou estar respondendo. Então, é isso, pessoal. Eu fiz uma mudança de layout aqui. Eu acho que a iluminação mudou um pouquinho, melhorou. Acho que aos poucos a gente vai se adequando e vai melhorando a qualidade dessas aulas para vocês, tá certo? Valeu, pessoal. Boa semana. Tchau, tchau.